Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criando meu primeiro anúncio, entendendo motores de busca e como criar um anúncio de alta performance. Depois a gente vai falar também em especial o programa Decola do Mercado Livre, tá? Muitos já viram isso, já passaram, mas a gente vai passando todas as aulas, vem repassando as aulas e sempre acaba surgindo aí uma dúvida nova, um esclarecimento novo, pode estar somando aí mesmo para quem já participou. Então vamos lá, a gente vai falar sobre o primeiro anúncio, tá? Ele é muito simples de criar, a plataforma é muito didática, muito mesmo, então é até bobo, né? Você entra lá, quero vender um produto, vai seguindo os passinhos que eu vou projetar aqui para vocês. Mas por que a gente coloca, mesmo sendo tão bobo, né? Porque às vezes existem algumas travas por falta de conhecimento, né? Por exemplo, códigos EAN que existem, algumas outras travas de legislação que pede ali medidas, algumas informações que a gente não consegue ter no momento. E aí acaba tendo essa trava. Então, criando o meu primeiro anúncio, a gente fazer junto apenas para vocês entenderem das travas, mas não parar por elas, né? A gente passar à frente e continuar. Tá? Então, por isso que mesmo sendo um tema simples, é interessante a gente ter essa base para vocês saberem como proceder. Opa, o que é isso? Já começarem a se familiarizar com algumas, vamos chamar de, não vou falar diversidades, mas de algumas palavras que às vezes não estão acostumados, tá? Luiz, tem alguma coisa a adicionar aí nessa primeira parte? Eu vou projetar aqui para vocês. Vou projetar aqui a janela. Compartilhar tela. Estão vendo aí? Vamos lá, anúncios. Bom, gente, aqui a primeira tela da plataforma, ela é bem parecida aí para todos. Tem algumas diferenças aí de gestão de full, que uns têm, outros não, mas em breve terão também. Então, aqui na plataforma, a gente tem essa abinha aqui lateral, onde a gente coloca aqui, clica em anúncios, e aqui a gente tem anunciar, tá? Então, a gente vai clicar aqui em anunciar individualmente. Então, aqui a plataforma ela é bem didática. Então, ela coloca o que você quer vender, o que você deseja anunciar, né? No caso, aqui no nosso caso, é produtos, tá? Aqui ela cria uma aba já de facilitadora, que é para você descrever o que você quer vender, para ela já te dar um pré-direcionamento, tá? Então, aqui, vamos colocar aqui, sei lá, um boné. Boné. Ó, ele já entra aqui, ó, boné, na Sport, Fitness, Camping, Pesca, Roupas. Isso aqui são as categorias, tá? E aqui também, ó, bonés, Sport, Fitness, Surf, roupas e bonés. Então, ele já dá algumas prévias de categoria. Então, aqui você pode setar, que é nessa linha, nessa categoria, ou nessa categoria. Ou se não é de nenhuma delas, você vai colocar é de outra categoria. E aí ele vai aqui perguntar, te dá uma série de opções, tá? Em categorias. Mas vamos voltar aqui. A gente pode fazer uma descrição um pouco melhor. A gente pode colocar boné para jogar tênis. Ó, ele vai dar a categoria mais filtrada. É de festa, cosplay? Não é. Calçados, roupas, moda, fitness, boné? Pode se enquadrar também. Então aqui, ó, teria duas categorias aqui que pode se enquadrar. Vamos colocar aqui nessa, só para vocês entenderem, seguirem. No próximo passo, ele te dá algumas advertências, tá? No caso aqui, réplicas, tipo tal coisa, ele já te dá essa pré-advertência aqui, que pode surgir aí penalidades pela plataforma, caso coloque aí uma falsificação, tá? E aqui também ele gera uma lista de produtos proibidos, tá? Então aqui sempre ele vai colocar, ele vai dar sempre essa tarjinha aqui, mesmo você anunciando boné, uma cadeira, um caderno, ele sempre vai passar por itens proibidos.
É meio que um padrão do Mercado Livre, tá? Mas não é nenhuma dessas aqui, a gente vai seguir. Aqui ele vai pedir a marca. Aqui começam as travas, tá? Então, por exemplo, a gente falando de um produto que a gente revende, geralmente ele já vai ter marca. Então, a gente vai buscar e colocar a marca dele aqui. Mas nesse caso, a gente vai falar, como todos também estão praticando a parte de importação, a gente vai colocar aqui uma marca nossa. Vamos colocar aqui uma marca, vamos escolher aqui, vou pegar aqui, Ney Shop. Ney Shop, só para usar como referência. E o modelo, vou criar aqui um modelo, não tenho nenhum modelo aqui, Tenista Pro. Só sugestões, tá? Vamos confirmar, a gente vai seguir. Sempre produto novo, tá? Sempre produto novo. Confirmar. Aqui ele começa já a pedir alguns detalhes, ó. Então, a cor. Então, ele dá uma paleta de cores aqui, tá? Estão vendo, ó? Coral, tal, ele te dá um monte. Mas é permitido também você colocar escrita. Então, eu posso colocar aqui, preto Cadillac. Só para ilustrar. Então, tudo aqui, a gente vai falar em anúncio de alta performance, mas só uma breve, tá? Tudo que for possível escrever alguma coisa, é caprichar na escrita. Então, ó, ele é preto. É preto, é preto. Mas se ele tiver um detalhezinho, posso colocar aqui preto Cadillac, preto Midnight. Preto Midnight, por exemplo, tá? Coisas que podem chamar a atenção. É claro, não adianta também colocar um negócio que não existe, um preto, sei lá, que não seja também do preto. Mas esses subjetivos aqui, se permitir, pode colocar. Tecido. Então, você pode colocar o tecido como for, se ele é liso, se é listra, se ele for liso. Beleza. E aqui, a gente vai colocar aqui fotos. Então, essas fotos é só a gente arrastar e jogar aqui para dentro. Eu não tenho nenhuma foto de boné aqui, mas vou pegar aqui uma foto só para vocês entenderem. Setar uma aqui. Vou colocar aqui na foto de boné. Eu posso arrastar e jogar ele aqui dentro, ou posso clicar aqui. E não deu tamanho. Espera aí. Deixa eu entrar aqui em uma, só para a gente abaixar e fazer um print da tela grandona, só para vocês entenderem. Ah, foi. Boa. Baixou a foto. Foto do boné. Tamanho. Vou colocar aqui, só para a gente passando, tá? Aqui é um detalhe, ó. Esses aqui são os detalhes de travas que eu mencionei anteriormente. Código universal do produto, que é o código EAN. Esse código é como se ele fosse o CPF desse produto, tá? Então, todos os produtos vão ter esse código. Então, se usa isso para código de barra, fornecedores, e a plataforma também usa isso. Gente, ele é um código um pouco complexo de utilizar. A gente vai falar isso em anúncio de alta performance, mas aqui só para a gente passar as travas que eu mencionei anteriormente, tá? Então, aqui, se eu não tenho, por exemplo, o Avante Pro, ele talvez não deixaria eu passar. Vou tentar deixar ele dar um enter para ver se ele passa aqui, só para vocês entenderem. E esse código de identificação SKU. SKU, todos os produtos a gente vai chamar de SKU, tá? É um código universal. Então, esse SKU vai ser o seu controle interno. Então, você vai colocar lá o boné, se ele tiver alguma sigla, 004. Então, você que vai gerir isso daqui. E o modelo dele pode colocar, lembrando que você mesmo está separando, mas tem que colocar de uma forma entendível, vamos chamar assim, porque você pode ter uma equipe trabalhando, esse produto pode estar numa logística, então ele tem que estar com essa característica aqui boa. Geralmente, quando entra na linha já de logística, não se escreve o que é boné, nada disso, vai ser só número. Só número, é o item 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Mas
nesse momento, é interessante vocês colocarem aqui para vocês identificarem. Vamos colocar aqui como seguir para ver se ele passa sem o código EAN. Alguns passam e outros não, tá? Vamos ver, ó. Esse no caso passou. Mas eu vou voltar aqui para vocês, porque alguns não passam. Então, se ele tiver essa opção aqui, ó, meu produto não tem o EAN, é clicar nele e passar. Mas, quando a gente tem o Avante Pro ele está logado aqui na plataforma, ó. Estão vendo, ó? Ele está logado. Então, ele já automaticamente, ele já me aparece aqui esse linkzinho aqui, ó, de gerar EAN. Então, olha só, vou clicar aqui, ó, ele já gera um EAN automaticamente, tá? Então, se tiver trava, não tiver no Avante Pro e permitir, não trava o anúncio no meio. Não estou aqui porque eu não estou logado e não quero fazer. Não tem importância, você pode adicionar tudo isso aqui posteriormente, tá? Tudo que a gente está fazendo, não precisa ter essa trava. Segue e depois você pode adicionar, retirar, tá bom? Então, a gente vai confirmar. Aí ele vai abrir aqui, ó, o título. E ele vai sugerir o título. Aí é que muitos vendedores fazem, né? Sugerir o título. A própria plataforma vai sugerir. Ele pega alguns dados, lá que nem a marca, ó, eShop, lá o modelo estava Tenista Pro, e ele adicionou estilo e conforto. Então é o que geralmente o pessoal faz e sobe anúncios. Ele vai alimentando a marca, o modelo, o produto, e depois chega aqui e fala, opa, a plataforma está me ajudando. E, na verdade, não. A gente vai ver isso posteriormente, mas não é o momento agora, é só para vocês entenderem a fazer o anúncio, tá? Vamos seguir como esse gerado aqui por eles mesmos, vamos confirmar. Ele está pedindo aqui, ó, corresponde à categoria esporte, alterar título. Por que ele está fazendo isso? Ele sugeriu e ele mesmo bloqueou aqui. Vamos confirmar que agora vai, foi. O gênero, que você pode colocar aqui, sem gênero. Então, cada categoria e cada produto, eles vão abrir abas diferentes, tá? Então, se for uma caneta, por exemplo, vão ter outras características. Se for um controle remoto, vão ter outras características. Então, o que permite você... o que não permite você escrever, então você tem que realmente clicar e setar o que é, ó. Aqui está o gênero, tem que se colocar. Sem gênero. O tipo do chapéu. Bonés. Vamos ver se ele permite escrever alguma coisa. Boné tradicional. Lá, permitiu. Então, aqui a gente já começa a entrar um pouco na parte de anúncio de alta performance, tá? Só para vocês entenderem. O que não permitir que seja só selecionar, só seleciona. E o que permitir escrever, gastar a palavra. Então, a gente vai colocar aqui o máximo que a gente der. Mas vamos colocar aqui só para a gente seguir o anúncio. Eu não tenho aqui, ele não é de temporada nenhuma. Não se aplica, tá? Com fechamento ajustável? Sim. Com materiais reciclados? Não quero falar que sim nem que não, vou colocar não se aplica. Tá? Vamos seguir. Aqui ele já vai entrar em... Para onde ele foi? Aqui. Que ele está me pedindo. Prazo de disponibilidade do produto, aqui. Se eu tenho o produto em estoque, não preciso preencher nada aqui. Mas um exemplo, se eu tenho ele em 2 dias, eu vou colocar aqui 2 dias. Ou se eu não tenho, vou colocar aqui 0. Então, se eu tenho ele aqui em estoque, só clicou, comprou, beleza. Confirmei. Vamos para o próximo passo. Aqui a gente vai setar o valor, tá, gente? Aqui, vou dar uma prévia do que é um anúncio de alta performance. Então, a gente costuma colocar o preço metade do dobro. Não precisa ser exatamente isso, mas a gente colocar ali 40%, 50%, 60% mais, tá? Isso aí vocês vão pegando esse macete aí de como fazer e a gente vai explicar depois o porquê. Mas vamos colocar ele aqui, R$200. Imaginar que o preço que eu quero chegar dele de venda seja 150, 140, vou pôr aqui R$200.
nós temos essa nova ferramenta que é preço por atacado. Então, eu posso colocar para cada 2 peças um preço menor, a colocar 180. Posso colocar, se eu quiser, para 4 peças, posso colocar 160. Se eu quiser para 10 peças, posso colocar aqui a R$ 140. Então, eu posso setar dessa forma também. E tudo isso aqui é ajustável, tá? Tudo que a gente está fazendo, principalmente as características, são ajustáveis posterior. Ah, eu não quero mais fazer isso. Só vir aqui, excluiu, está pronto. Mas vamos colocar aqui a R$ 130 para 10 peças. Beleza, vamos confirmar. Aqui, ó, essa parte é onde mostra como que a gente vai anunciar esse produto. Se ele é no clássico ou se ele é no premium. O que é isso? O clássico, ele é vendido parcelado com juros. E aqui o premium, ele é parcelado sem juros. Tá? E aqui ele tem as opções, ó, o que ele faz de um para o outro, né? Ele tem uma exposição maior quando você oferece essa divisão, porém ele cobra custo maior. Então ele cobra uma comissão maior, ó. No caso, nessa categoria, ó, no premium, ele vai pagar 19% de comissão. Nós vamos pagar 19%. E aqui no clássico, 14%. Então, geralmente essa diferença aí de 5% de clássico para o premium. Então, o clássico, o que a gente costuma fazer? Eu monto 2 anúncios, eu monto um clássico e um premium, né? Mesmo descritivo, igualzinho, porém eu ofereço o clássico um pouco mais barato. Eu repasso essa diferença, ou não, tá? Mas só para vocês entenderem, se eu quiser ficar mais competitivo, mais agressivo, eu posso colocar ele no clássico, que eu vou pagar 5% menos, e eu repasso isso para o consumidor. Então, no final, se ele comprar clássico ou premium, eu vou receber a mesma quantia. Tá? Então tem essas 2 opções para vocês trabalharem. Essa comissão aqui, ele varia de categoria para categoria. Então tem categoria que vai aqui ser 12%, e aqui no caso 17%, e tem categoria que vai ser 12,5%, tem 16,5%, mas ele fica sempre dentro dessa faixa, entre 12% e 19%, tá? Então aqui a gente vai setar aqui o premium, só como exemplo. Até aqui alguma dúvida? Eu estou falando sem parar, né? Até aqui tá tudo certo? Estou falando aqui, não estou dando nem chance, né? Vamos lá. Então, confirmei e segui. Aqui, ó, ele vai setar já automático, ele vai dar uma prévia de como é o mercado envios, a forma de entrega. Quando você está no começo da sua conta, ele vai gerar aqui correios, tá? E depois ele vai mudar para o mercado envios. Isso é automático, tá? Não tem como a gente setar isso. É por tempo, por algumas regrinhas lá que eles pedem. E aqui, o frete, no caso ali do boné, ele é R$ 46,90, porém a plataforma cobre 50%, então nós vamos pagar metade. Então, todos os anúncios acima de R$ 79,00, R$ 79,00 para cima, o frete ele vai vir obrigatório para a gente pagar. Se for de R$ 78,99, não se cobra-se o frete, cobra-se uma taxa por produto, tá? Que ela é de R$ 6,75. E agora, abaixo de R$ 12,00, eles colocaram também uma taxa fixa de R$ 4,00. Eles lançaram isso recente, que é para incentivar quem está com esse ticket baixo, para brigar um pouco com o Shopee, enfim, é uma estratégia para eles buscarem quem está vendendo, desonerar um pouco esse custo, né, de frete, que seria o 6,75, eles diminuíram para 4, tiraram R$ 2,00, que é pouco, né, mas dentro de um produto de R$ 10 é muito em porcentagem. Então está ajudando ali o pessoal. Aqui, essa parte de envio flex, isso aqui precisa verificar se existe, tá, a disponibilidade do frete na sua área. Não pode sair clicando aqui sem ter, primeiro, fechado com a empresa de logística que faz o flex. Existem outras modalidades, por exemplo, São Paulo tem outras modalidades além disso, que a gente não enxerga aqui. Mas, caso aconteça isso, por favor, chame a gente, que a gente vai dar todo o direcionamento para vocês. Essa modalidade flex, em grandes capitais, o que eles fazem? As vendas até, por exemplo, meio-dia,
eles entregam no mesmo dia para aquela área selecionada. Então, por exemplo, tudo que for vendido no Grande Rio, por exemplo, o Erivan, tá ali, ele setou ali envios flex. Ele vai lá e setar ali o que eu quero vender, vou lá, ele abre um mapinha, tá? Depois que você fecha com a empresa de logística. Então, aqui no Rio de Janeiro, até a última vez que eu consultei, então são 3. Em São Paulo, eu sei que são mais de 10, tá? Que a gente já fez também essa busca. Então, você fechou ali com essa empresa de flex. Vendeu ali, ele vai passar a coletar essa mercadoria. É combinado isso, tem a empresa faz todo esse contato e é automático, tá, gente? Vendeu, acusa lá já no Flex e ele já tem um horário para passar combinado lá na tua empresa para fazer essa coleta e vai entregar no mesmo dia para o consumidor. Então, muitos casos que você comprar, às vezes fica até no reloginho, se você comprar até o meio-dia, receba ainda hoje. É porque essa mercadoria está ali na sua cidade. Ela vai vir flex, o cara vai te entregar no mesmo dia. Tá? A gente vai tirar um pouco mais de dúvida posterior nisso, mas só para vocês entenderem. Então, não tem aqui, não precisa travar, só segue. Aqui, retirar pessoalmente. Gente, isso aqui não façam, não ofereçam retirar pessoalmente, tá? Nunca, nunca, nunca. Vou explicar o porquê. O retirar pessoalmente, a pessoa tem que ir até você para retirar. E você só vai receber o dinheiro a partir do momento que a pessoa clicar que eu retirei lá o produto com você. Certo? Até aí, beleza, o cara vai vir na loja, tá? Mas acontece de muitos, o cara nem vê que é, eu quero retirar pessoalmente, porque fica sem o frete. Então não aparece o frete pro cara. Ele falou, opa, essa modalidade aqui sem frete. Ele nem lê, nem viu, nem sabe de onde que você é. Ele acha que ele vai na agência ali do Mercado Livre e vai pegar a mercadoria. Então, pode comprar um cara de outra cidade, de outro estado, e ficar com essa venda aí empacada, porque você não vai conseguir mandar, não gera etiqueta depois disso, e o cara não vai conseguir retirar. Então, assim, já aconteceu isso com a gente, então não coloque. Uma vez o cara da Bahia comprou, ele, pô, mas eu vi que não tinha frete, então eu coloquei essa opção, mas como assim? A gente teve que cancelar a venda por causa disso, tá? Então, não, uma sugestão aí, é claro, a plataforma de cada um de vocês, mas passando aí os perrengues que a gente já passou, não faça isso. Opa, eu tô colocando a ofereço, ó. Não ofereço. Pelo amor de Deus, não ofereço, tá? A garantia. Gente, a garantia do consumidor do produto importado, por lei, é 90 dias. Então, nesse caso, a gente entra como a garantia do vendedor, que é nossa, no caso, produtos de importação. A gente pode estar colocando 90 dias ou em meses. 3 meses, tá? Se for um produto de revenda, aí sim você vai colocar aqui, ó, garantia de fábrica. Por uma revenda da Springer, da LG, do que seja, qualquer empresa. Então a gente vai colocar a garantia da fabricante, tá? Nesse caso, vou colocar como é nossa, porque a gente está falando aqui já voltado para importação, a gente vai seguir aqui os 3 meses. Confirmar. E o próximo passo, ó, ele já te dá um resuminho aqui na lateral, ó. O preço por anúncio, a tarifa, o custo já operacional e quanto que eu vou receber aqui por cada venda. Então, ele já te dá um resumo aqui na lateral. Anunciar. Foi. Ir para a página do produto. Ah lá. Tá aí. Tá anunciado. Boné para jogar tênis. Preço, ele já entrou aqui na forma premium. O consumidor não vê isso, o que é premium, o que é clássico. Só quem vende mesmo vai entender, mas vai estar escrito aqui, ó, R$ 200 em 6 vezes, sem juros. Dependendo aqui o valor, ele vai alterando aqui essa parcela, tanto para mais quanto para menos. Então, se você ver aqui algum produto que esteja R$ 200 em 6 vezes com juros, é porque o cara está anunciando lá no clássico. Então, isso dá para você ver no jogo da revenda, por exemplo. Pô, esse cara está vendendo muito barato. Mas por quê? Ele está tendo 5% de diferença nessa comissão. Então, ele está repassando isso, porque, na verdade, ele vai receber a mesma coisa depois no final.
Então, são estratégias que usam para você precificar mais chamativo. Se o cara tiver bala de pagar os 200 à vista, o cara vai pagar, não quero dividir, eu tenho. Ou ele, às vezes, nem se liga que ele teme juros ali, o cara vai lá e clica e compra. Tá? Então, só para vocês entenderem também como compradores e para como uma análise aí de mercado, pensando aí no jogo da revenda, tá? Então, aqui tá, anunciou, tal, a descrição. Lá a gente pulou a parte da descrição, mas vamos voltar lá para a gente fazer essa descrição aqui nele. Vamos ver aqui, ir para a página do anúncio. Aqui ele vai dar alguns lembretezinhos, ó, que é falta do clipe, que a gente vai falar isso na parte do anúncio de alta performance. Mas vamos voltar aqui nele. Anúncios. Vamos entrar lá e vamos falar de descrição. Bonés. Boné. Clicar aqui nele. Ó, ele já deu aqui, ó, necessário corrigir a foto. Isso aqui é uma observação já de cara. Ó. Viu que eu cliquei, eu coloquei uma foto de capa que ela contém, ó, vários dizeres, ó. A plataforma não permite esses dizeres aqui. Muitos, até pequenos detalhezinhos, às vezes até bloqueia. E detalhes também maior. Anúncios ou tipos de produto, ele permite fotos ambientadas e outros não, tá? Então, o que a gente faz? Sobe a melhor foto que tiver, ambientada. Se a plataforma recuar ou te bloquear, no caso desse tipo aqui, aí eu vou lá e coloco uma sem ambiente. Mas se não, a gente segue, porque ela vai mudando isso frequentemente, tá? Então, é importante a gente ir testando isso. Mas aqui é só para a gente entender, eu quero falar aqui da parte do descritivo. Vai deixar eu passar, é? Não vai deixar eu passar se eu não mudar a foto. Vamos usar a IA deles, só para a gente poder passar. Ó. Ele meio que tira aqui o fundo, ó, só para a gente poder passar. Vamos salvar usando essa parte da IA, só para a gente seguir aqui Seguir, pronto, liberou. Vamos aqui na parte da descrição. A descrição, a gente pode vir aqui, digitar o que a gente quiser, boné, bonito, bom de jogar. Ou a gente pode vir aqui e colocar sugerir descrição. O que ele vai pegar? Todas as informações que a gente preencheu no anúncio e vai criar um texto com a parte de inteligência artificial. Então, olha como que ele faz. Apresentamos o boné para jogar tênis da marca Ney Shop. Um acessório essencial para amantes do esporte. Então, ele cria um texto muito bacana. É claro, a gente tem que vir aqui lendo. Você pode vir adicionar algo, pode mudar, você pode vir e adicionar o que você quiser aqui, melhorando, tirando o que não é interessante, fazendo alguns ajustes. Ó, para jogar tênis, você pode vir aqui editando do jeito que você quiser, tá? Então é interessante que ela cria alguns textos que a gente não precisa ficar saindo da plataforma, voltando e jogando aqui. Então ela já faz isso automaticamente. Depois vocês só alteram e colocam aí a cara de vocês. Vamos confirmar. Notem que aqui nessa parte direita, ele dá aqui alguns lembretes, né? Então ele te dá um objetivo, qualidade do anúncio. Essa experiência de compra, ela só vai ser calculada depois que pessoas comprarem, então ela não vai aparecer inicialmente. Mas aqui ele já te dá algumas prévias, tá? Do que você precisa ajustar. Então aqui, a melhore fotos. Claro, ele só colocou uma para teste, mas só para vocês entenderem que ele vai te dando essas dicas de como você melhorar, tá? Então aqui, a gente já criou o anúncio. Então, assim, é bem simples de fazer e seguindo, mas tem ali aquelas travinhas que acontecem, que geram dúvidas. Opa, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí você fala, caramba, vou subir o anúncio, ficar com medo de subir, será que alguém vai comprar? Gente, se alguém subir um anúncio assim, num teste, e alguém comprar na mesma hora, passa a dica pra gente, porque é recorde. Então não precisam ter medo, tá? E outra coisa, aqui eu estou vendendo um boné. Aqui entrar um cara e pagar 200 conto, eu arrumo um boné para ele. Por coincidência, até um aqui, ó.
arrumo um boné aqui, ó, e mando para ele. Põe na etiqueta e manda pro cara. Então não precisem ter medo de fazer um anúncio, tá? Isso aqui, geralmente esses primeiros anúncios, a gente pega para ver se vocês estão entendendo como montar, como criar e realmente tirar essa trava. Apesar de ter aí empresários de envergadura grandes, às vezes nem participou dessa parte de montagem do anúncio, nem sabe como fazer. Então é interessante vocês terem isso também e falar, caramba, vou fazer, não vou fazer? Faça, não tenha medo. É uma destrava mesmo isso daqui, tá bom? É só para vocês entenderem que não é um bicho de sete cabeças e nem vai vender. E se vender, ótimo. Põe lá o produto que você colocou e manda, tá? Então não precisa ter essa trava. Então o anúncio para fazer é muito simples. Essa parte do anúncio, como eu fui criando parte por parte, é bacana, mas a gente também tem um meio mais fácil de se fazer, tá? Vou projetar aqui esse e-mail aqui para vocês. Compartilhar. Então tá aqui o boné, beleza. Vamos pegar aqui um outro boné. Eu quero vender um boné. Eu vou entrar aqui, um boné que seja similar. Tá vendo? Apareceu aqui o boné New York Trucker Yankees. O que eu posso fazer? Vender um igual. Estão vendo aqui em cima? Ó? Vender um igual. Então, eu vou entrar na mesma categoria, eu já pulo um passo todo, porque a categoria está aqui, ó. Estão vendo, ó? Ele já aparece aqui em cima. Todo anúncio que você clicar, ele vai aparecer a categoria que ele está aqui em cima. Então, opa, ele já está na categoria que eu quero, é parecido, claro, eu vou editar foto, eu vou editar título, mas eu quero já fazer, vender um igual. Vou vender um igual. Aqui é importante, tá? Quando for vender um igual de outra pessoa. Ele te dá esse atalho, mas tem que ficar muito atento. Por quê? Muitos produtos são de marcas de outras pessoas. Então a gente não pode colocar um produto de outra pessoa para venda. A plataforma pode te dar alguma sanção por isso, tá? Então quando coloca lá venderam igual, opa, já vem aqui na marca, vou colocar aqui marca Ney Shop. Certo? Posso já ir editando ele aqui, ó. Confirmar. Aí ele vai jogar para os próximos passos. Ele é novo. Aqui ele destaca um anúncio. Aqui ele pede já cor. Então, aqui você vai criando, mas ele já meio que pulou uma etapa. Então, você vai seguir meio que um passo à frente, tá? Então, é possível vocês fazerem dessa forma de criar um igual. Alguns produtos ele já puxa já foto também, tá? Ele já puxa foto, então ele já vai puxar toda a característica aqui. Eu não sei se é porque eu mudei ali a marca, se ele fez isso. Deixa eu só manter a mesma para a gente ver se ele puxa a foto desse daqui, só para vocês entenderem. Não puxou. Então, vai ter que colocar também. Então, você vai só arrastar a foto e jogar aqui, ou clicar aqui em cima e buscar lá a foto que você quer. Opa! E buscar a foto que você quer e colocar aqui também. Ok? Então, é uma outra forma de vocês criarem um anúncio. Então, assim, é bem simples essa parte, tá? Vamos para as perguntas agora nessa parte. Diga, Rogério. Fernando, é curioso esse negócio aí do vender o igual. Existe alguma estratégia por trás disso? Copiar um produto que foi muito vendido, por exemplo, como aquele ali estava com 10 mil vendas? Não, Rogério, aqui é só um link para você pular uma etapa, tá? Até porque a gente vai falar de anúncio de alta performance. Eu não analisei, a gente não viu ali sobre aquele produto, o que ele é, como que ele está anunciado e tudo mais. Mas não é estratégia você copiar um produto que está com 10 mil vendas. Primeiro, pode ser que esteja com muito tempo de venda. Sim. Então, não dá para fazer essa análise assim. É claro, com a ferramenta que vocês baixaram, que é o Avante Pro, a gente vai ensinar como vocês enxergarem isso, esses tempos, o quanto que vende, enxergar esses dados por trás da plataforma, que a gente não consegue ver. Mas não é isso, tá? A estratégia ali é só para você pegar ali a categoria e te passar uma parte ali, pular uma etapazinha, só isso, tá? Não é estratégia copiar um igual, não. Você pode me explicar também, pergunta de pato, mas eu acho que eu faltei o pedaço da aula. Como é que é a história da metade do dobro para o preço do anúncio?
é uma estratégia que a gente usa, Rogério, para ele chamar mais atenção dentro da plataforma. Então, por exemplo, ali a gente vai abordar na parte do anúncio de alta performance, Você vai mas entrar ele é numa campanha, né? A minha dúvida é só a matemática mesmo. Vamos supor que um produto, meu preço-alvo seja 200. Qual que seria o valor do anúncio? você vai colocar ele lá, 350, nessa casa. Ah, Nunca passando acima de 50%. Se você der tá. 50%, ele ficar no limite, porque quando você começa a colocar acima de 50%, a plataforma começa a meio dar uns enroscozinhos, e quando coloca muito alto esse desconto, você também não entra nas campanhas de cashback que eles colocam Tá. lá. Então, muito distante. 50% de desconto, né? 50% de desconto, Ah, exatamente, tá. para chegar no teu preço-alvo. Então, você coloca ali 35% para chegar no teu preço-alvo, 40% é uma boa estratégia. Entendi. De desconto. De Ok. desconto, exatamente. Quando você der o desconto, vai chegar no teu preço-alvo. Ok. Beleza. Obrigado, Fernando. Alguma dúvida até aqui, gente? Luiz, adicionar alguma coisa? Tudo ok? Então, beleza. Então, eu vou puxar aqui agora um tema que é entendendo o motor de busca. E aí, eu queria que o Luiz falasse um pouquinho do motor de busca, explicar essa parte aí. Eu vou pincelando aqui também, Luiz. Mas só o pessoal entender o que é motor de busca. Porque, assim, vocês viram que montar um anúncio é simples. Muito simples. É ir seguindo ali, não ter o medo e ir embora. A própria plataforma vai ali. Sua foto está ruim, ela vai corrigindo. Vocês vão ganhando bagagem, mas precisam se entender o que são motores de busca. Isso que é o importante, tá? Perfeito, vamos lá, pessoal. O que acontece? Às vezes a gente acaba confundindo, né, ou tem uma leitura errada sobre o título. A gente acha que o título é para estar ali agregando algum valor sobre o produto, ou o descritivo somente do produto. Mas eu gosto de enxergar o título como se fosse o que você está vendendo, com o que o comprador está procurando. Então, imagine o seguinte, né? Você acabou de subir um anúncio e ele fica lá dentro do servidor do Mercado Livre. Ele fica ali guardado, né? E quando a pessoa vai procurar alguma coisa, é através destas palavras-chave que está no teu título que vai imprimir na página do comprador. Então, olha a importância que é você utilizar as palavras-chave de como as pessoas procuram. Aí é a importância de a gente utilizar essa ferramenta Avante Pro, porque não tem como a gente estar adivinhando como as pessoas procuram, né? E essa ferramenta ele vai começar a te dizer como as pessoas procuram um produto, né? Então, sem essas palavras-chave, não tem um match ali. Então, eu gosto de dar alguns exemplos, como se a gente fosse vender um aipim, né? Então, se a gente escrever somente o aipim, como o Brasil é muito grande, e você esquecer do macaxeira ou da mandioca, a pessoa não consegue te achar. Eu acho que agora começa a dar clareza a importância do título do anúncio, né? E não somente o descritivo, ele não é somente para agregar valor. Tem gente que põe ali, isso aqui é um produto que vem com nota fiscal, vem com tudo. Então, parece que ele utiliza o título para persuadir a pessoa a comprar o teu produto. Mas antes de persuadir essa pessoa, ele tem que te achar. E se ele não acha você, não tem nem a chance de você estar apresentando o teu produto e por aí vai. Então, o primeiro passo de tudo é o que a gente chama de motor de busca, a gente compreender bem. O título ele não precisa fazer sentido, ele não precisa estar ali uma ordem cronológica certinho das palavras. Claro, às vezes o Avante Pro, como ele não verifica como as pessoas, se está escrito corretamente ou não aquela palavra, às vezes até erro de português, ele coloca, imprime lá para a gente também as palavras-chave. A gente tem que ter um pouco dessa leitura também, para não estar utilizando palavras com erro de português. Mas fazer um filtro legal mesmo. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu projetar aqui para vocês. Deixa eu ver onde está aberto aqui já. Deixa eu projetar aqui já a tela aqui para vocês. Projetar aqui a tela para vocês. Essa parte, gente, vocês entenderam que é um motor de busca, né? Esse nome que a gente dá, realmente é um motor de busca, é o que vai fazer buscar o que a pessoa está procurando. E a gente tem que estar do outro lado entregando isso. Tá? Então a gente coloca o nome de motor de busca e acho que esse é o nome mesmo que dá-se na plataforma, né, Luiz? Exatamente, eu acho que o próprio Google utiliza isso aí também. É como se você fosse pesquisar algum produto no Google. Quando você escreve alguma coisa, ele vai imprimir, ele vai pegar aquelas palavras com que você fez a pesquisa e vai mostrar para você. Eu acho que o avanço da IA, ele começa a ampliar um pouquinho mais, mas até então acho que não chegou tanta inteligência. Então, o motor de busca ele é bem, bem importante, porque ele vai fazer o match, né? Ele vai fazer o encontro ali com como a pessoa está procurando o produto e, inclusive, com o que você está procurando. Então, imagina um cenário também, eu acho que dá para visualizar bem. Vamos supor, deixa eu tirar a tela aqui. Vamos supor que, por algum erro, eu escrevi, vou vender uma bicicleta e coloco a foto de um ventilador, por exemplo. Ele não vai, a pessoa que procurar por ventilador, ele não vai imprimir a foto do ventilador, e sim vai imprimir a palavra de bicicleta que você escreveu. Então, às vezes, faz um pouco dessa confusão ali, né? Então, a gente tem que entender exatamente como as pessoas procuram, por isso que a gente falou tanto do Avante Pro ali, para vocês aqui. Então, deixa eu mostrar aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Tá projetando a tela agora, né? Beleza. Eu gosto de dar alguns exemplos aqui também, bacana, igual quando a gente faz, só escreve só teclado aqui, né? Opa, peraí. Aqui, ó. Olha que coisa interessante, né? Como a plataforma, ela vende um pouco de tudo, e tem uma galera aí que é da área de instrumentos musicais, quando a gente só põe teclado, a plataforma, ela vai ficar ambígua ali para ela, né? Mas qual tipo de produto que você está procurando? Então, acaba aparecendo teclado de computador e teclado também musical. Diga, companheiro. Quando você digitou teclado ali, né, ela já deu várias, acredito que são junções de motor de busca, né? Será que eu não percebi se quando for no Avante e pesquisar, deve ser as mesmas que ele meio que joga ali para você ir clicando? O ideal Percebeu? Sim, sim, sim. Então, o ideal é você entrar no anúncio, aí ele vai saber, vai entender qual é a categoria que é. Mas Tá? ali deu vários, teclado musical para 61 teclas, teclado arranjador, ele foi, né, mostrando várias ali, né? Sim, ele fez uma mistura. Então, eu Algumas gosto, pode ser ou não, né? sim, eu gosto de fazer sempre esse comparativo do físico com o online, porque a gente tem essa mentalidade. Então, supondo que a gente está falando do físico, na loja física, supondo que uma pessoa chega numa loja de informática e chega assim para um vendedor, eu estou procurando um teclado. Ele já vai perguntar se é com fio, sem fio, né, com mouse, sem mouse e por aí vai. Só o fato de falar teclado. E quando você chega numa loja de instrumentos musicais e pensa em você tem teclado, vai perguntar se é 5/8, porque tem um ser humano atrás daquilo ali deduzindo isso tudo. Né? Então, se você entra numa loja de instrumentos musicais, tu falar somente teclado, ele já vai deduzir, né, que é um teclado musical. Só que na plataforma, além de ser um algoritmo, ela vende de tudo lá dentro. Tá entendendo como a importância de você especificar bem o produto que você está procurando?
Por isso que a gente estava falando mais cedo, se está imprimindo, pode ser que ele também esteja indo para a pessoa errada. Né? Então, essa importância das palavras corretas, o motor de busca. E muitas das vezes a gente acaba confundindo, então a gente põe ali, o teclado é de metal, que não sei o que lá, blá, 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 tem tecla sem incentivo, beleza, às vezes algumas funções são importantes, mas eu acho que não é tão importante para pôr no título, e sim especificar exatamente o que você está vendendo. E o que dá, acho que dá muita clareza, eu acho que também é a questão do mandioca, macaxeira e aipim. Um outro exemplo que eu gosto de dar também, pessoal que é pai aí, existe aquele negocinho que põe no bebê que a gente chama de canguru, e tem um nome mais técnico para aquilo ali, que eu confesso que eu não me lembro, eu sempre dou a sala, eu sempre esqueço, e as pessoas cismam de querer botar o nome técnico daquele produto, só que ninguém procura pelo aquele nome técnico, então ele já entendeu que ele é canguru. As pessoas vão lá no canguru e vai aparecer aquele negocinho que põe o bebê ali. Você colocando o produto técnico, você deixou de vender para o cara que não sabe o nome daquele produto direito. Então, vem essa importância toda do motor de busca, né? Esse que é bem interessante. Aí começa a dar clareza para você. No algoritmo, ele é frio. Ele não tem uma pessoa por trás ali deduzindo, tentando interpretar o que aquele cara quer comprar. Né? E aí que vem todo o macete. Claro, quando a gente está falando de catálogo, né, geralmente é produto de marca grande, um iPhone 16, então ali não tem muita mágica o que fazer. Então o cara está procurando um iPhone 16, é muito simples. Mas se o cara está procurando um teclado musical, não sei o que lá, blá, blá, você tem que especificar, senão você pode estar imprimindo para a pessoa errada também. Tá? Aqui. Pessoal, deu uma clareada aí na questão do título, a importância que é essa questão do motor de busca. Legal. E, assim, como é que eu gosto de estar fazendo... Fernando, acho que já cabe a gente colocar um pouco do Avante Pro aqui, né, para o pessoal já entender. Claro. E aqui, Erivan, a tua dúvida é o seguinte, né, eu só escrevi teclado aqui, certo? O que aconteceu? Ele apareceu teclado de computador e teclado musical também. Para busca de palavras-chave, onde eu também estava observando que as pessoas estavam errando um pouco, eles vêm por aqui. Nesse caso, são as palavras-chave mais usadas no anúncio. Ou seja, não é as palavras mais procuradas pelos usuários. Pelos usuários tem outra ponta, naquela ponta de lá? Não, pelo usuário, você literalmente tem que entrar aqui no produto, só que aqui aí, né? Catálogo ele não vai aparecer, vamos ver aqui. Aí é onde aparece aquele lá em cima, né? Exatamente. Quando é catálogo, ele não aparece. Deixa eu matar aqui. Então, essa que você entrou primeiro, ela é nos que tem as anunciados. Mais utilizadas. Porque o que acontece? Você também tem o catálogo. E, às vezes, o catálogo não é a gente que coloca as palavras. Então, às vezes, está 110, 220, bivolts, é a plataforma. Uhum. Então, vai aparecer 110, 220 como palavras mais usadas no anúncio. Sim. Mas não é os mais buscados pelos usuários. Consigo entender a diferença? Sim. Entendeu? E aí eu estava vendo muita pessoa utilizando, igual aqui, ó, Brasil. Cara, eu acho que ninguém vai procurar nem teclado musical e nem o teclado de computador com o Brasil. Acho que não, né? Então as pessoas estavam errando por aqui. Para termos mais utilizados, é dentro do anúncio mesmo. Então, esse aqui não é catálogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, aqui sim, olha lá, são os termos mais buscados. Aqui, ó, termos mais buscados. Então, essa parte da ferramenta aí sim, são como os usuários procuram este produto desta categoria. E aqui já não vai ter nem a confusão com o teclado de computador. Ele começa realmente tendo essas palavras aqui, especificamente dessa categoria. E a gente começa a fazer um filtro, né? O que eu gosto de fazer aqui, porque às vezes é muita coisa, eu copio todas essas palavras aqui, Ctrl+C, eu abro
o Word e vou eliminando elas aqui. Vamos lá. Tá. Só. Ô, Luiz, eu mandei aqui no grupo aí o nome científico, né, do canguru, né? Aham. Rap, Qual que é? rap, Eita, rapaz. slim. Então, Aí assim, lascou tudo. e tem gente que anuncia por rap slim. Exatamente. E vai ter gente que conhece de fato essa palavra aí, né? Mas eu acredito que vai diminuindo cada vez mais, né? Aqui, ó. E o que eu gosto de fazer aqui, né? Eliminando as palavras que não faz sentido, principalmente marca. Então a gente vai apagando, todas essas palavras aqui na hora de compor o meu título. Opa, Yamaha não é, eu vou apagar ele. Então já vi que a palavra mais forte é teclado. E a gente vai apagando ele aqui. Isso aqui é bem genérico, ó. A gente gosta de utilizar palavras genéricas, justamente aquela questão da gente não poder alterar o título, mas parece que agora já pode, né? Então, isso aqui cabe, cara, para qualquer tipo de teclado. Olha, teclado musical iniciante. E vai, ó, arranjador é outro. Isso aqui é a marca, então a gente já deleta ele, por aí vai. Tá vendo? Já que o teclado já aparece várias vezes, eu gosto de tirar também. Eu vou tirando e vou tirando, ó. Vou eliminando tudo que não faz sentido para o meu título. Opa. Essa é uma ideia boa. Aqui tá ruim de tirar o 3, mas vamos lá. Ó, Você vai teclado, resumindo, Yamaha, Cássio. Usado, a gente não vende usado. Ó, teclado musical. Ah, já tá ali na frente também, ó. Teclado musical. E eu vou eliminando tudo. Daqui para lá já nada faz mais sentido. Legal. É um Cássio com 2 S ali ainda. Pois é. Olha que a gente falou mais cedo. Cadê? Tem aqui Cássio com 2 S? Tava aí, se deletou. Deixa eu voltar aqui. Aí, tá aí. Exatamente. Então, assim, ele literalmente te dá as palavras como as pessoas procuram. Então, a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade também, de não errar, tá? E corrigir esses erros em pequenas, senão, apesar da gente falar que o título ele não precisa fazer sentido, mas ele tem que estar pelo menos escrito certo, né? E a gente começa a eliminar todos esses... E alinhado com o produto também, né? Alinhado com o produto, óbvio, exatamente. A gente chegou a isso aqui, ela não vai compor 60 caracteres, que é outra regra do Mercado Livre, né? Você precisa de 60 caracteres para compor o teu título. E qual sempre é a nossa sugestão? Coloca o máximo possível, que cada vez mais palavras-chave você utilizar, mais chance de alguém achar você de maneira correta. E aqui ele te dá os 20 mais, mas você pode clicar aqui, ó, ele vai te dar mais 50 termos buscados aqui, ó. E a gente pode estar fazendo a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? E aqui você tem mais 50 aqui para fazer aquele filtro novamente que a gente fez. O Fernando também dá uma dica legal, né, Fernando? Que a gente pode ver aqui nessa parte da categoria aqui também, ó, teclado musical. Ele vai abrir essa parte que também são palavras são palavras-chave também buscadas pelos compradores aqui. Então, é outra dica para vocês estarem utilizando essas palavras aqui, tá? E aí, como são muita coisa que eu falo, eu prefiro copiar ele e jogar num bloco de notas ali e vou eliminando tudo que faz sentido. Então, vocês conseguiram enxergar agora qual é a importância, qual é o verdadeiro papel do título? E muita gente põe, às vezes, tem nota fiscal, emitimos nota no título, querendo convencer o comprador de comprar com ele. Só que ali não é o campo correto para isso. Você pode utilizar isso nas fotos, né, que eu gosto de partilhar o anúncio em três quesitos ali. O mais importante para te achar é o título, logo em seguida são as fotos e a descrição do produto. Mas de nada adianta você ter uma foto linda, maravilhosa, de nada adianta você ter uma descrição ótima, um preço super competitivo, se o primeiro passo você não fez, é ele encontrar você. Né? Então, a gente quebra um pouco dessa crença, às vezes, errada, que você precisa do melhor preço para vender. O preço, óbvio, ele tem que estar ali no meio
tem que estar dentro da média de preço, mas ele não é o culpado de tudo. Às vezes a gente acaba depositando 100% da culpa no preço, né? Mas se ele não teve nem a chance de achar você, ele nem soube que você está vendendo barato, tá? Diga lá, Rogério. Luiz, muito bom. Eu entendi naturalmente a importância, né, do nome, mas eu não entendi exatamente o que você fez. Opa, Você abriu um teclado e você fez a análise dos dados que estão no Mercado Livre, ou você já jogou esse anúncio dentro do Avante Pro e o Avante Pro que fez a análise para você? Não, o Avante Pro, ele vai me entregar as palavras mais buscadas pelos compradores. Mas para o Avante Pro me dar mais precisão, eu precisei entrar em qualquer anúncio dentro da mesma categoria do produto que eu estou querendo fazer o anúncio agora. Tá. Porque aquela parte ali, quando eu botei teclado, somente o teclado, ele me trouxe teclado musical e me trouxe teclado de computador. Tá, mas qual a operação que você fez agora? Você usou o Avante Pro? Eu usei o Avante Pro. Tá. Vamos lá. Luiz, deixa eu só explicar, acho que eu estou entendendo a dúvida do Rogério, é que ele baixou o Avante Pro hoje. O que ele é o Avante Pro, Rogério? Esse aplicativo, ele é um plugin que ele vai ficar dentro do seu navegador, no caso do Chrome, tá? Sim. E aí é uma observação que eles ainda não funcionam para o Safari, então ele vai estar no Chrome. Então você vai habilitar ele dentro do seu Chrome, de todas as suas máquinas, sua, do Lourenço, da Sueli. Então vai estar ali esse plugin ali, como se fosse uma assinatura digital, quando às vezes você tem ali aqueles autorizações de banco, ele fica ali, vai ficar aquela abinha, aquele triângulozinho ali, azulzinho com amarelo, dentro do teu Chrome. Então, quando você logar a tua qualquer conta do Mercado Livre, ele já vai aparecer ali para você. Tá. Essa é a parte aqui. Isso, tá vendo? Ele tá logado. Então, tá ali, ótimo. Entendi. Se o Luiz sair da conta que ele tá aí, a conta X, e entrar na conta Y, ele vai puxar a mesma coisa. Qualquer conta que você logar ali, ele vai fazer já automático, vai te dar esses parâmetros. Tá vai bom. puxar lá aquele código EAN, vai entrar ele vai estar, o recurso dele vai estar embutido ali dentro do Mercado Livre. Ótimo, compreendi. Eles trabalham em conjunto, né? A partir do momento que ele entrar ali no qualquer anúncio do Mercado Livre, ele está plugado ali no buscador, né? Então já vai estar o aplicativo agindo e quando o aplicativo for consultado, ele vai mostrar as informações. Exatamente. Beleza. Obrigado. Exatamente. E aí você também tem que dar precisão, você tem que estar avisando o Avante Pro o que você está procurando, né? Ele vai te entregar aquilo que naquela tela que você tá ok? Ok, obrigado. Então, nada. Vamos lá. O próximo aí tem a questão, né, da regra ali hoje, que são 60 caracteres, então a gente sempre vai estar sugerindo vocês colocar o máximo de palavras possíveis. Outro detalhe, que às vezes as pessoas utilizam também barras aqui, igual aqui, CTS-S200. A gente entende que isso é um modelo, mas quando você põe um traço, o algoritmo ele vai entender que isso aqui é uma palavra só. E aí ela acaba gerando confusão. Igual, por exemplo, aqui eu acho que não vai dar muita clareza, mas tem gente que põe assim, 110/220 para dizer que ele é um bivolt. Para o algoritmo, ele vai entender que é uma palavra só. O correto seria você botar 110, espaço e 220. Então, a gente tem que entender muito bem como é feita essa leitura do algoritmo, né? Eu vejo o pessoal também escrever assim, teclado mais capa, tudo junto. Para a gente que vai olhar aquilo ali, faz completamente sentido. Você está entendendo que está vindo uma capa mais o teclado. Porém, aí, de novo, como está tudo colado, o motor de busca vai entender que vai assim, teclado mais capa, uma única palavra. E na hora de procurar, talvez ele não imprima isso aqui na tua tela. Tá? Então, toma cuidado também, às vezes, com isso aqui. Então, as pessoas querem agregar valor ao produto, então, opa, estou dando uma capa de brinde, por exemplo, né? Então, ele vai lá, escreve isso lá no título, para falar, opa, o meu dá uma capa de brinde. Existem outras maneiras, a gente vai abordar um pouco lá na frente,
Mas o título, a função principal do título é exatamente sobre isso, tá? Rogério, está com alguma dúvida ainda? Levantou a mão? Tem uma outra, sim. Você falou muito lá atrás sobre o catálogo, né? E eu vejo que vocês sempre, assim, então, pô, temos que fugir disso daí, né? Exatamente, porque assim, a nossa função de criar o nosso próprio anúncio é justamente não entrar na guerra de preço. No catálogo não tem o que fazer, porque é todo mundo brigando pelo mesmo produto, literalmente. Sim, mas eu tenho como não entrar no catálogo, então, se eu não quiser, a máquina vai ficar lá tentando buscar a palavra-chave, vai querer ficar me empurrando e eu tenho como fugir disso. Você consegue fugir, principalmente trocando o EAN do teu produto, tá? Então, você não utilizar o EAN do próprio fornecedor, tá? Tá. Então, isso é o que mais vai cruzar os dados ali. Então, você cria um EAN qualquer ali e coloca. Isso já vai fazer com que você fuja do produto. Na hora de criar o anúncio, igual o Fernando estava mostrando, às vezes você escreve ali teclado musical, você já vai aparecer assim, é esse modelo que você vende? Aí se tu colocar aqui sim, ele já vai te empurrar no catálogo também. E aí o ideal é você botar em outros, e nenhum desses que você vende te achou. Aí você desvincula 100% do catálogo. Aí você consegue trabalhar dessa maneira aqui. Tá. Aí você consegue fazer o teu próprio anúncio de alta performance. Acho que sobre esse negócio de código EAN, aí depois vai ter até uma aula à parte, né? Não, acredito que Ou não. Assim, o código EAN é como se fosse o CPF do produto, tá? Sim. Então, as importadoras, o fabricante, ele tem esse código próprio dele e lá no GS1 ele cadastra toda a característica técnica do produto para ele ser identificado com mais facilidade. Dentro da plataforma, você não precisa utilizar o código EAN verdadeiro dele. É bom você colocar, porque ele dá um pouquinho mais de ranqueamento, digamos assim, no teu anúncio, né? Quanto mais informação você prestar dentro do teu anúncio, é como se fosse um pontinho a mais para você estar na frente do teu concorrente. Ele não vai fazer milagre, né? Não é isso que vai fazer você vender mais, mas é uma informaçãozinha a mais que você põe dentro do anúncio que o Mercado Livre pede. Tá? Ok. Mas também nada te impede de colocar um EAN aleatório ali. Porque tem gerador de código EAN, não tem? Tem um gerador, exatamente, tem um gerador de O código EAN. Então, o próprio Avante Pro, já, você viu lá que eu coloquei ele gerou? Essa ferramenta do Avante Pro é interessante que ele já gera ali automático também. Então, você não precisa sair, entrar lá num link fora, numa página da internet, pedir para gerar, enfim. Ele vai gerando ali automático. Sim. Então, ele acaba facilitando. Inclusive, salvo engano, na hora de montar o anúncio, eu acho que com o Avante Pro você já consegue colocar direto ali, né, Fernando? Foi o que eu coloquei, foi o que eu passei. Então, estava fazendo o anúncio, ele já gera ali, gerar EAN. Já gera na hora. Exatamente. Então, assim, você não precisa vincular o EAN verdadeiro do teu produto ali. Porque uma vez que você faz isso, ele vai te jogar para o catálogo. Tá? Entendi. Porque, como eu te falei, o EAN é o CPF do produto. Sim. Você colocou ali para a plataforma, não tem dúvida que você está vendendo um iPhone 16 Pro Max. Entendeu? Que ali acabou toda a dúvida dele. Essa já é uma das formas para fugir do catálogo. Não dizendo que o catálogo é totalmente ruim, existem outras estratégias, e é um anúncio realmente de grandes vendas, porém, geralmente esmagadoras na parte de margem. Então, ele tem um lado bom, que ele vende muito, mas tem um lado ruim, que ele entrega pouco margem. Mas tem, às vezes, pode acontecer de algum produto vocês conseguirem ter uma boa margem na revenda. Mas também o catálogo pode ser criado depois, também na parte da importação, com o seu produto, com a sua marca. Então, a gente é um outro passo lá à frente, tá? Que aí fica totalmente ao contrário. É o que era ruim, fica muito bom. Exatamente. Uma outra estratégia lá na frente. Jogo. Aí é o seu jogo, mas é um passo que a gente vai falar mais à frente. Eu sempre falo. Só para ter essas dúvidas, né? E elas são bem básicas. Mas a nossa plataforma lá, ela tá todo o upload dela foi feito a partir da Tray, que é o integrador, né? Então, alguns caminhos são assim distintos, entendeu? Porque eu faço o anúncio e depois eu posso upar no Mercado Livre ou no Shopee,
e em qualquer outro marketplace, entendeu? Então, assim... Você clona anúncio às vezes, né? Assim, ele é o mais prático, é o mais gostosinho, que eu digo assim, porém você perde toda essa diferenciação, toda essa técnica perante os vendedores. É o que todo mundo eu tô na armadilha de catálogo. Exatamente. Tá? É que todo mundo faz. E aí o que todo mundo faz é a briga onde está todos os vendedores. Né? Então você tem um laguinho menor, mas que você tem ali mais oportunidades do que você literalmente seguir o fluxo de todo mundo. Então eu gosto de pensar fora da caixa, né? Então esse é o grande lance. E ao mesmo tempo, quando a gente enxerga que o catálogo é ruim, você usa ao teu favor depois, né? Então você cria estratégia ao seu favor mais para frente, tá? Depois a gente aborda isso aí para não embolar os assuntos aqui. Beleza. Obrigado. Tá bom? Nada. O Danilo levantou a mão? Danilo tá levantando a mão? Fala, Danilo. A Suelen levantou primeiro aí. Oi, Suelen. Não tô enxergando a Suelen aqui. Suelen. Oi. E tem alguma forma da gente reverter isso lá dentro mesmo da Tray ou não? Tem que fazer um por um no Mercado Livre. Reverter o quê, Suelen? Sair da... Não sair, mas arrumar os nossos anúncios diretamente pela Tray. Dentro do aplicativo, dentro da plataforma que vocês usam? Isso. A Tray é um hub próprio que ele serve de hub também, né? É um integrador, né? Um integrador, exatamente. Mas só para simplificar, quando eu faço um anúncio na Tray, ele vai igual para todas as plataformas. Sim. Isso aí, Rogério, quando você for criar o anúncio na Tray, quem está fazendo para você, ele está pegando lá algum link e ele está jogando ali para puxar. Então, geralmente, ele vai lá, vai pegar o EAN e só joga o EAN ali que ele já puxa automático. Às vezes você põe até o link ali, dependendo do integrador que você está usando, ele já puxa tudo automático. Ele puxa... Como eu falei, nós estamos na armadilha da plataforma, entendeu? Provavelmente o que nós vamos fazer é aprender, até porque eu estou com a segunda loja parada lá, né? O que nós vamos ter que aprender a fazer é simplesmente fazer esse anúncio dessa forma correta aí e depois fazer o caminho contrário. Você vai fazer o anúncio na 3, vai colocar lá dentro da tua plataforma, do jeito que você quer, e dali você vai subir para todas as outras. Isso. Agora, lembrando, a gente está falando aqui de Mercado Livre, aqui a gente tem uma estratégia para título, uma estratégia para marca, uma estratégia para modelo, tem características, quantidades de caracteres são diferentes, por exemplo, no Mercado Livre são 60, no Shopee já são 100. Então, cada plataforma tem a sua peculiaridade. Então, quando você sobe assim, você sobe de uma forma genérica para todos. Então, se o foco é Mercado Livre, vamos fazer direito do Mercado Livre e o que pingar nas outras, ok, porque senão você teria que também fazer os ajustes necessários em outras plataformas. Mas se o carro-chefe é Mercado Livre, a gente monta uma alta performance do Mercado Livre e você replica ele menos alta performance nos outros. Agora, a pergunta da Sueli aí. Vamos supor um produto meu que está lá em catálogo. Eu tenho como reverter isso? Você vai ter que deixar de oferecer catálogo. Você vai ter que deixar de oferecer catálogo. O que dá para se fazer? Você, às vezes, permite, tá? Você entrar naquele anúncio, o que está catálogo, quando ele gerou o catálogo, ele fica 2 anúncios dentro da sua plataforma. O seu base, que você criou, e aqui um anúncio catálogo que ele está vinculado. O que você vai ter que fazer? Entrar nesse seu anúncio base, fazer os ajustes, trocar EAN, trocar modelo, ajustar alguma coisa ali, talvez de título, também fazer alguns ajustes, já aproveita para mudar, se permitir, tá? E aí sim, depois sair desse catálogo, deixar de oferecer catálogo lá no teu anúncio de catálogo. Pode ser que ele permita sim, mas se não, se ele ficar ali travando, aí é abrir um ou outro, tá? Entendeu isso, Então, o primeiro passo é tirar EAN, tira o modelo, e aí, tirar o modelo, a gente vai falar ainda sobre modelos no anúncio de alta performance, mas ele vai pegando vínculos, né? Ele vai pegar o título, se é o mesmo, se copiou exatamente o mesmo título do anúncio de catálogo, entre aspas, né? Porque o de catálogo são
são 100 caracteres e do normal são 60. Modelo, se você tiver o mesmo ali, ele vai começar a buscar fazer esses cruzamentos aí para tentar amarrar catálogo sempre. Sempre a plataforma vai querer amarrar isso. Então você tem que ir tirando esses vínculos para ele não amarrar novamente. Ok. Mas na Tray não é automático, não, Rogério. Na Tray não é automático, não. A gente vai colocando. Eu sei porque eu faço os anúncios da Tray. Então a gente vai colocando coisinha por coisinha ali. E, inclusive, depois tem como a gente arrumar no Mercado Livre. Ok. Danilo levantou a mão, Danilo? Então, eu ia falar a mesma coisa que você falou aí. Ele não quer dizer que se você não botar o EAN, que ele não vai puxar para o catálogo. Ele usa outros motores também, ele usa qualquer coisa que ele possa dar match para jogar, e às vezes ele vai te jogar no catálogo errado ainda por cima. Então acontece muito de jogar para o catálogo errado do produto, vender lá, quando você vai ver, entrega o produto sem olhar, e o produto é outro, porque ele jogou no catálogo errado. Então, assim, não é garantia nenhuma de que você não vai entrar no catálogo. Exatamente. Mas você respondeu, você falou a mesma coisa aí. E aí, quando ele começar a apitar ali, Rogério, ó, você tirou lá todos os caracteres. Você tem que entrar no catálogo. Você vai clicar ali na abinha e vai colocar, não é o mesmo produto que o meu, que eu vendo. Vai clicar lá, é como se fosse uma negativa. Mesmo você sabendo que é o mesmo produto, mas você não quer entrar no catálogo. Você vai clicar lá, não é o mesmo produto que eu vendo, e vai sair daquilo. Vai dar um clique, às vezes ele vai pedir de novo, você dá outro clique lá, e vai saindo dele, uma hora ele para de encher o saco ali, de ficar pedindo para você vincular. E aí uma das formas que a gente consegue enganar o sistema ainda funciona, então, dando aquele exemplo do CTS-200, se a gente colocar um underline, um asterisco ali, né, ao invés daquele traço, uma barra, você já começa a dar uma enganada no sistema. Do mesmo jeito que o sistema vai entender que aquilo é uma palavra, né? A gente olhando, a gente vai entender que é o CTS-200. Mas com um tracinho é uma coisa para o motor de busca, um asterisco é outro, um underline, por aí vai. Um espaço mesmo. Então, isso a gente já consegue, além de burlar o sistema para não cair no catálogo, a gente já começa a entender como funciona todo esse mecanismo de busca também. Tá? Aí a gente começa, já entra em modelo, né, aprofundando um pouco mais, motores de busca. Quando a gente fala motor de busca, na verdade são motores de busca, né? E quais eles são? Para a gente entender. Título é um motor de busca, marca é motor de busca e modelo é motor de busca. Então, olha só, são 3 campos que a gente tem que explorar. O título é o principal, que é onde cabe mais caracteres, e é o que vai estar, às vezes, a pessoa conseguindo até enxergar ali. A marca, se for um produto de revenda, não tem o que se fazer. Se for, é um iPhone, é iPhone, vai estar lá, Apple, pronto, acabou. Só colocar a marca. E o próximo é o modelo. Então, o que entra nessa parte de modelo e quais são, já entrando aí, gente, falando de anúncio de alta performance, e aí respondendo um pouquinho dos modelos que a gente falou ali que a plataforma pode amarrar, né? Se a gente pegar ali e colocar, vamos usar até o telefone, né? Usar o telefone e colocar ali a marca, é claro, se for uma revenda, mas colocar a marca, que vai estar lá Apple, e o modelo, só vou colocar aqui, 16 Pro Max, um exemplo, ou 13, 14, enfim, você já deu o modelo ali para ele. Só que esse campo não é um motor de busca, então a gente tem que explorar esse motor, esse campo. Então a gente não vai colocar 16 Pro Max ali apenas. Então o que não coube dentro dos 60 caracteres do título, a gente vai colocar ali também. Então, um exemplo, se a gente colocou lá, preencheu tudo, teclado, iniciante, 61 teclas e tal. Tem mais palavras de motor de busca que o pessoal busca lá, mas não cabe dentro do título. O que você faz? Opa, entra no modelo. Então, o modelo já entra. Iniciante, piano, tecla sensitiva. Que não tiver no título, a gente vai colocar no modelo, porque ele torna-se também motor de busca.
E o modelo a gente só vai usar lá no final, depois todas essas palavras-chave, lá no final, se não quiser cair em catálogo, que acredito que já não vai cair, porque você já colocou um monte de outros dizeres antes, você pode colocar lá no final, lá, por exemplo, que estava dando ali do teclado Yamaha, PSR, traço asterístico 463. Você não vai cair, vai ser muito difícil cair em catálogo, muito. Mas aí que tá, a gente começa a falar de anúncio de alta performance. Todo mundo faz o básico. Coloca no título as coisas padrão, teclado Yamaha, coloca o modelo PSR 473. Então tá gastando todos os motores de busca, tá sendo redundante. Se a gente fala que as três partes são motor de busca, título, modelo e marca, por que você vai pegar tudo isso e jogar no título? Que é o que todo mundo faz, é o jogo da maioria. Então, gasta-se palavras-chave à toa, redundante. Então, aqui a gente entendendo o motor de busca, a gente vai explorar ele. No título, vamos buscar todas as palavras. O que não coube, nós vamos colocar no modelo. Então, não adianta também ser redundante novamente. Lá no modelo, colocar teclado. Já colocou teclado, iniciante, 61 teclas. E no modelo, colocar teclado, iniciante, 61 teclas. Não está valendo de nada, está sendo redundante também. Eu analisei um anúncio, Fernando, que vende radiador. Aí ele colocou ali radiador, era de caminhão, né? Aí botou o modelo do caminhão, só que eles colocavam um código interno deles no título. Aí eu falei, cara, ninguém... Eu falei, e onde é que você tirou esse código? Ah, da nossa tabela. Eu falei, poxa, mas acho que ninguém procura pelo YWZ. Aí a ficha foi caindo, é mais ou menos assim, eles gastaram caracteres à toa por uma palavra-chave que, aí eu garanto, ninguém vai procurar por um código interno deles, né? Essa é a questão maior do título. Eles estavam enxergando o título como um controle mesmo. Opa, vendi esse radiador YWZ e eles fazem o cara crachar pelo título. Mas a função do título não é essa. A função do título realmente é motor de busca. Outro exemplo que também deu uma clareza boa, teve um mentorado nosso também que ele estava vendendo um lustre, né? E ele apelidou lá, ou todos chamam de dente de leão. Ele falou, poxa, está imprimindo muito, mas não está convertendo. Eu falei, escreve só dente de leão ali para você ver. Aí apareceu alguns lustres, apareceu sementes de uma planta chamada dente de leão. Falei, pode ser isso também. Claro que a gente não tem certeza absoluta do que é, então a gente sempre está testando para ver o que vai performar melhor. Mas esse exemplo que eu dei é para vocês enxergarem a função real do título, né? Então você pode estar entregando para a pessoa errada também, apesar de estar escrito dente de leão, mas é uma pessoa que talvez esteja procurando uma semente. Então olha como é que é a função, ele junta, né, o que você vende e o que ele quer comprar, tá? A plataforma ela não quer saber o que está escrito lá. Ele só vai fazer um encontro de palavras. Uhum. De leão, opa, dente de leão, opa, tá aqui, ó, toma aqui os dois. Então, mas tá certo. E tá certo, exatamente. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente analisa e vai fazer o anúncio, é muito importante estar dentro da categoria, para você ter as palavras de busca daquela categoria. E é porque se você colocar também palavras excedentes, vai imprimir, porque outras pessoas estão procurando outro produto. Então ela está digitando lá, vai acontecer que nem o Luiz falou, está digitando dente de leão, está vindo um lustre. Eu falei, ué, que é isso? E outros que vai digitar dente de leão, que eu acho muito mais difícil, pode vir até um dente de leão mesmo. Então tem que tomar cuidado com as palavras-chave. Então é muito importante vocês entenderem isso. E a ferramenta Avante Pro, ele dá essas palavras, não é o que a gente pensa, o que a gente acha. Então tem ali, você está no seu segmento que você entende. Por exemplo, o Rogério é especialista em áudio, instrumentos musicais. Então tem ali na cabeça ali as palavras-chave. Esse produto é XYZ. Mas é isso que o pessoal busca? Então não importa o que ele sabe, o que... Claro, não é que não importa, tá? Para
o computador para a plataforma é o que o cara está procurando e o que está escrito no teu anúncio. Só isso, para dar esse match aí, esse encontro. Apenas isso. Se você quiser explorar outras informações, aí a gente vai já explorar outros campos. Características secundárias. Então, ali sim a gente vai explorar outras partes da ferramenta. Mas para dar o match é o que a plataforma e o que as ferramentas nos entregam. Ponto. Só isso. Primeira coisa, é o cara nos achar. Esse é o primeiro passo. Exatamente. Até aqui em relação a título, alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo, né? E realmente, aí entra naquela parte onde está o modelo e a marca, isso a gente chama que é o pulo do gato, né? Que muita gente realmente nem sabia que ali também era motor de busca. Agora que a plataforma está liberando a gente alterar título, facilitou um pouco a nossa vida. Então, antes a gente sempre sugeria de fazer o título mais genérico possível, né? Porque você não pode trocar posteriormente e utilizar a marca e o modelo como se fosse o Coringa. Opa, aqui eu vou botando as palavras-chave de acordo com o que faz mais sentido, que aqui eu posso alterar e trocar. Só que tem uma coisa em mente também. Lá, teoricamente, é infinito, dá para você botar bastante caracteres, só que ele só vai também contabilizar até por volta de 60 caracteres também. Por isso que essa importância que o Fernando estava dizendo de não ser redundante. Se você colocou já teclado no título, não colocar teclado na marca ou no modelo, porque aí você está sendo redundante e está queimando caractere. Não é porque que você colocou 2 vezes teclado que vai aparecer 2 vezes para o cara lá, tá? Então não queime esse cartucho aí. Beleza, pessoal? Esse era o pulo. Ainda assim, eu acho que é o pulo do gato. Muita gente não sabia dessa estratégia aí. Tem produtos que ultrapassam muito mais de 60 caracteres. Aí você fica desesperado. Opa, vou colocar onde? Marca e modelo. Beleza? É isso aí. Essa parte, gente, é para vocês entenderem que são motores de busca. A gente está entrando, pincelando o anúncio de alta performance, mas ainda não é isso. Acredito que até pelo time também a gente vai abordar ainda dentro dessa semana, para a gente realmente falar de anúncio de alta performance. Mas aqui é para vocês já irem entendendo e como funciona. Como que o cara busca lá e como que eu entrego. Por exemplo, no anúncio, você não precisa colocar cor no anúncio. Às vezes o cara vai colocar lá o teclado, escreve lá, teclado Yamaha preto. Já tem o campo da cor. Então não há necessário, gastou uma palavra-chave. E aí a gente começa a falar, já entrando em alta performance, né? Tudo que for coisas que a gente não pode alterar depois, entre aspas, tá? Existe uma pré-liberação aí da plataforma de ajuste de título, mas a gente pode utilizar esse mesmo anúncio para outras coisas. Então, por exemplo, um teclado iniciante, 61 teclas, profissional. Se a gente fizer um título dessa forma, onde não pode se corrigir o título depois de vendido, hoje ele já permite fazer algumas correções, não é 100%, eu já tentei aqui, ele dá umas travas, ele ainda exige ainda algumas coisas, algumas palavras-chave do título, então não dá para se mudar totalmente. Então, mas se a gente tiver um título genérico, que nem esse, teclado iniciante, profissional, 61 teclas, tecla piano, tal, a gente pode vender qualquer teclado nesse anúncio. Posso vender um teclado, como que foi? Neyshop, né? A marca que eu criei no começo. Neyshop, Yamaha, Casio, Holland, Cruzeweil, CSR e Apple, qualquer marca de teclado. Porque eu não gastei essa parte da marca no título. Então, um exemplo, eu estou vendendo ali um teclado Casio, um exemplo, tá? Estou vendendo lá o teclado Casio, tá indo vendendo, acabou. Eu só vou lá e mudo a marca, coloco Yamaha, mudo o modelo lá no finalzinho, mantenho os mesmos caracteres, as palavras-chave, troco as fotos e sigo vendendo Yamaha. Acabou o Yamaha, vou lá, volto para o Casio, vou para o Holland, vou para qualquer um, a gente pode, a plataforma permite você fazer esse ajuste. Então, aí a gente começa a entender um anúncio de alta performance, que é o quê? Não é um anúncio que ele vai
vender, esse cara saiu de linha, não tem mais aquele produto, perdi o produto, perdi o anúncio, estou com 1.000 vendas, e o que eu faço? Estou com um anúncio totalmente muito relevante e não tenho mais o produto. Se a gente tiver ele de uma forma genérica e colocar as particularidades nas partes, nos campos corretos, a gente pode manter esse anúncio muito, muito tempo. Diga, Rogério. É muito interessante isso daí. Mas quando eu fico mexendo toda hora lá no preço desse produto, porque se eu mudar o produto, mesmo que ele tenha as mesmas características, naturalmente vai ter modificações de preço. Isso começa a tirar a relevância do meu anúncio? Então, Rogério, aí lembra que a gente colocou lá a metade do dobro? É a margem que você tem para trabalhar. Então fechou. Começa aí também a você ter outras estratégias. Então, ali você tem, é claro, se o produto não tem mais o que fazer, e não vou perder esse anúncio, vai ter que aumentar um monte, vai ter acima da minha estratégia, não tem o que fazer, vai perder relevância, mas você não perde o anúncio, certo? Mas dentro desse campo, dessa margem que a gente coloca aí de trabalho, que a gente usa ali a central de promoções, então você consegue mudar de marca para marca, um produto parecido, consegue ajustar. Não deu, estou vendendo um produto de R$1.000, agora vai ter que ser vendido um de 2.000. É o que tem? Vai perder relevância, mas é o que tem, segue. Só que quem clicar lá vai ver, caramba, esse cara aqui, 1.000 vendidos desse teclado, já vai também te jogar para cima, para quem estiver olhando. Então aí entra a parte de visual do comprador, ele vai olhar, caramba, esse cara aqui tá mais barato, ele vendeu 10, esse cara que tá um pouco mais caro, mas tem 1.000 vendidos. Aí entra-se essa parte do anúncio de alta performance. Então, resumindo, o anúncio se transforma em perpétuo, né? Exatamente. Isso você pode usar para agenda, para caneta, para xícara, para teclado, para qualquer produto, para cubo, para caixa, para lustre, para qualquer coisa. Uhum. Aí você começa a entrar no campo, a gente começa já a falar do anúncio de alta performance. Assim, ele perde relevância, mas ele não mata o anúncio. Então, teoricamente, é muito melhor você perder um pouco de relevância do que começar do zero. Entendeu? Entre um e o outro é melhor perder um pouco de relevância. Mas nesse caso aí matou a pau, porque eu não vou mexer no preço, eu só vou alterar o desconto, né? Perfeitamente. Assim, eu confesso para você que mexer no preço, eu tenho certeza absoluta que perde a relevância. Diminuir o desconto, eu não tenho certeza se perde ou não, mas a gente só tem essas duas opções. Então, eu vou diminuindo o desconto ou aumentando o desconto, tá? Do que ficar mexendo no preço propriamente dito, tá? Mexer no preço, se você subir o preço, por exemplo, estou vendendo ele a 1.000, se eu pegar ele lá e colocar 1.500, a central de promoções já trava. Então, aí já não tem como você fazer. Então, você já tem que lançar o anúncio do preço com um valor mais alto para você abater. Porque senão ele entende que você está fazendo esse jogo. Eles não são bobos. Inclusive, até na Shopee, eles têm umas penalidades no anúncio. Se você pegar lá e subir o preço dele, eu estou vendendo ele a 500, colocar 800 e entrar lá e dar 20% de desconto, ele não permite. Ele vai lá e vai falar assim, essa técnica que você está usando vai contra as diretrizes da plataforma, tal. Então, eles não são bobos totalmente, né? Então, o ideal é você já precificar mais e vir trabalhando, porque se ficar fazendo esse ajuste no meio do caminho, a plataforma te trava também e não deixa você dar desconto. Perfeito. Diga, Erivar. Tanto para cima como para baixo? Você acha que perde relevância? Para baixo não. Eu acredito que para baixo não, porque na verdade a plataforma fica te empurrando para baratear o teu produto, né? No catálogo, então, toda hora fica tu tá perdendo, você tá perdendo, então ele quer mais é que você abaixe o preço. Mas no para baixo pode perder. Provavelmente. E para baixo, até, Luiz, desculpa interromper, ela até o contrário. Quando você faz uma campanha, aí é no preço, não é na promoção. Você está anunciando um produto a 1.000, e você está lá, várias pessoas já olharam o teu produto. Várias pessoas já passaram ali e olharam, tá? Supondo que seu anúncio imprimiu direitinho.
Quando você baixa, o cara que olhou aquele teu anúncio por R$ 1.000, a plataforma, opa, ele baixou o preço e aquele cara já pesquisou por 1.000, vou empurrar para ele. Então ele começa, opa, você que viu o produto tal, o produto baixou. Ele começa a fazer esse marketing também, a plataforma automática, você não mexe nada com isso. Eles começam a bombardear quem clicou e viu o teu anúncio, que está mais barato, aproveite, tal. Inclusive, quando é a última peça, eles fazem esse mesmo bombardeio. Então, quando você está vendendo, está na última peça, se aqueles caras olharam o teu produto, a plataforma começa a mandar para esses caras. Ó, aproveite a última peça, forçando o cara, e geralmente dá certo. Quando fica um, se alguém já passeou por ele lá, o cara vai lá e, opa, vou ficar sem, vai lá e compra. É o famoso escassez, né? Quando está escasso. Exatamente, exatamente. Gente, a gente está passando aí da hora, como já havia falado que essa semana a gente ia falar sobre. A gente vai completar a aula aí na quarta, quinta-feira, né, Luiz? Você vai estar viajando? Uhum. Mas vai ser. Eu só preciso confirmar, vou passar posterior aqui para vocês no grupo. Vai ser entre ou quarta ou quinta, só vou confirmar e mando até amanhã de manhã. Que aí a gente vai falar da criação de todo o passo a passo, o que a gente explora, depois do motor de busca, o que a gente precisa. Então, as outras etapas dentro do anúncio, porque a gente só falou aqui da pessoa te encontrar. Te encontrou, mas e aí? Fica que nem aquele cachorro correndo atrás do carro, né? Ou da moto. Quando a moto para, o cachorro para. E aí, o que faz? Então, a gente vai entender os próximos passos depois do encontro aí da busca com o que você está oferecendo, o que o cara está buscando e o que você está oferecendo, que é o complemento aí do anúncio de alta performance. A gente vai falar também do programa especial Decola. Não acredito que seja o caso de todos aqui ou de alguém, mas eu vou estar mandando já no grupo o que é o programa Decola, como fazer, vou estar mandando agora, para vocês entenderem. Então, se você for criar uma conta, geralmente geralmente tinha, né? E muitos ainda fazem isso, gerar as 10 primeiras vendas. A plataforma pede para gerar 10 primeiras vendas para entrar na cor verdinha, para poder o seu anúncio começar a se tornar relevante. É uma forma de aprendizado que a plataforma coloca ali para você realmente batalhar e seguir. Porém, ela começou a entender que muita gente pegava aquilo ali, opa, compra para mim para me ajudar, compra para me ajudar, compra para me ajudar, e gerava essas 10 vendas. Ela falou, opa, ela começou até a linkar, inclusive, quando se faz isso, se a pessoa tiver usado o mesmo celular, ou se ele já logou aquela conta por aquele computador, se a pessoa faz isso, uma compra, ela identifica lá o número, o IP, e ela bloqueia. Opa, você está fazendo de forma errada, bloqueamos a sua venda. Então, porque ela cruza essa informação. Então, ela entendeu que, já que todo mundo paga já para esquentar esses 10 vendas, ela criou esse programa Decola, que você deposita R$ 250 dentro da plataforma, ele fica como garantia, você não está comprando ele não, tá? Você está colocando uma garantia desses R$ 250, que depois das 10 vendas efetuadas, você pode ir lá e pedir esse dinheiro de volta. Porém, tem algumas regrinhas lá também. Se você cancelar alguma venda que foi feita, cai X reais. Se você atrasar, abate como penalidades, ele vai abatendo desse valor. Então, se você pisar na bola, vamos dizer assim, ele vai descontando esses R$ 250. Mas, se você executar as 10 primeiras vendas, é só ir lá, devolver o dinheiro, depois de um período, retorna para sua conta esses R$ 250. Eu vou colocar a regrinha inteira aqui no grupo para vocês entenderem, mas então não precisa correr atrás de querer fazer venda, é automático. Criei a conta, vai lá e já assina o Decola, já está rolando. É caso que às vezes até tem conta já, mas quero abrir uma segunda conta, né? Que acontece. Ali o Orivan lá tem 5 contas, 6 contas, 7 contas. Pô, precisa abrir mais uma. Vai ter que ir lá fazer esse negocinho de novo, ficar vendendo, opa, compra aí, compra lá, é um saco isso. Então, eles assinam o programa Decola e segue na mesma hora. Às vezes demora do dia seguinte, tá? Às vezes. Mas é muito rápido do que você ficar pedindo isso, esquentar a conta. Então, a plataforma já tem esse recurso. E aí, qualquer dúvida que tiver, a gente está aqui também. A gente pode tirar essa dúvida aí
conforme forem entrando, ó, preciso criar uma conta nova, me lembra aqui, a gente está aqui para auxiliar vocês. Acho que não é tão relevante fazer o passo a passo aqui, para a gente não perder também tempo, mas se precisarem, saiba já que tem esse recurso para explorar. Ok, gente? Vamos colocar uma pergunta final aí para a gente encerrar a aula de hoje e a gente voltar aí na próxima aula, que vai ser ainda dentro dessa semana, para a gente continuar em anúncio de alta performance. Vamos lá, pergunta pode ser, não precisa ser do tema, pode ser de outro assunto, Ney, alguma coisa. Não, Onde ele que está aí com a etiqueta térmica, já conseguiu configurar? Não tem nenhuma dúvida de etiqueta? Tá voando assim? Me fala. Não, a etiqueta foi a coisa mais fácil. O meu computador quebrou, o técnico foi lá arrumar, eu já falei, instala esse negócio aqui para mim. Boa, boa. Agora, uma dúvida já, aproveitando aí o gancho. Alguns produtos que chegaram para mim, dessa minha primeira importação, eu não sei as especificações dele. Por exemplo, alguns lustres que eu comprei, potência do lustre. Tamanho, eu fui lá, peguei uma fita métrica, medi para eu poder lançar no anúncio. Mas e potência? Eu estou me baseando por outros anúncios de produtos iguais que eu tenho na plataforma. E aí? Esse é um caminho, mas agora você vai ter que ir lá no link onde comprou o anúncio do 688 e lá vai ter lá a potência de todos eles, o que eles fazem, tudo em chinês, você vai traduzindo e vai completando essas informações. Então, ali você vai ter que pegar, por exemplo, você comprou lá uma cadeira. Você vai lá naquele link lá que você foi do 688 e vem traduzindo ele e adicionando no teu anúncio as informações. E aí você pode, sim, mesclando com algum anúncio de um produto similar, porque é claro, assim, às vezes a gente olhar esse produto aqui, é feito em alumínio. Então você já falou, opa, esse é de alumínio, a minha é de alumínio também, eu posso ir meio que baseando aqui em cima disso daqui. Mas geralmente todas as informações vão estar dentro do link onde você comprou. Todas. Se faltar um ou outro, é uma pinceladinha que você pode ir dando. O Ney foi expert, né, Ney? O Ney tá chegando ainda os materiais, aí é uma dica para quem está importando, se antecipar. Porque agora você fica, por exemplo, com o anúncio talvez parado por falta de informação. O Ney nem chegou, por exemplo, a importação dele, ele já fez todos os anúncios dele, já estão pré-prontos, ele não criou ainda na plataforma, mas ele foi buscando, já pincelando isso, opa, pega aqui esse anúncio aqui, essa informação aqui, e foi criando pastinhas com foto, com as palavras-chave. Ele já fez uma lição de casa, para a hora que chegar, só sobe e está pronto. Então, é uma dica também para todos. Já se antecipem essas informações, porque 10 dias antes você já sobe o anúncio, coloca lá prazo de disponibilidade 10 dias e estaca ali venda, bora. E aí, a hora que chega, realmente cabe lá olhar, realmente fazer aquela conferência mais fina, do que, opa, está escrito lá 50 centímetros, veio 40, opa, ajusta. Então, você vai fazendo ali esses ajustes finos, mas você já sobe isso. Mas dentro da plataforma lá do 688 tem tudo. Se não tiver, foto ali e vai fazendo as mesmas buscas que você fez de garimpo e vai dando ali as informações. Não tem algum, a gente pode acionar lá a China, alguma informação peculiar, acionar lá e pegar essa informação que você precise, mas vai ter praticamente tudo ali. Boa. Posso acrescentar uma dica aqui? Diga, Luiz, pulo do gato. Então, vamos lá. Na tua cara. Informações que é fácil do comprador verificar, igual o tamanho, todo mundo tem uma régua, uma treina em casa, ele vai verificar com facilidade. Aí você precisa ser muito preciso. Agora, potência, quantos lumens tem? Eu acho que ninguém tem um aparelho de lumens em casa. Então, você coloca dentro da média e segue o jogo. Ninguém vai reclamar sobre isso. Igual potência. Tem uns anunciados por 40, outros 60. Eu não vou pôr o meu 40. Vai botar 600, né? Vou pôr 60. Aí vai ficar ali dentro da média, manda ver, porque o cara ninguém tem aparelho para verificar lumen. E se tiver, vai ser um de 200 mil. Isso eu dei uma roubadinha mesmo, normal, Então, não trava com isso, tá? Agora, só que, cara, com uma régua ele te arrebenta. Se tu botar 41 e for 40, ele te arrebenta.
Mas fora isso, só segue, tá? Boa, Luiz. Eu não queria falar isso. Pegou essa aí, Nenê. É que está gravado, isso que eu quero. Vamos editar isso depois. Classificação econômica. Pronto. A mais. Foi 2 As. Tá joia, gente. Subir. Pessoal, Tchau, tchau. um abraço aí. Excelente aula aí. Obrigado pela companhia aí de todos mais uma vez. Abrindo aí mais um caminho, que é essa parte aí do anúncio de alta performance. Essa semana ainda a gente continua sobre esse assunto. É gostoso em começar a entender essa ferramenta, que a gente consegue explorar muitas coisas. Beleza. O que precisarem, não precisa esperar chegar até o final, podem ir tirando dúvidas com a gente durante o dia, pode falar, não, estou com dúvida disso, é dúvida daquilo, pode ir falando que a gente vai tirando, né? Diga, Adir, vamos lá, última pergunta. Foi sem querer aqui, apertei sem querer. Ei, Adir. A dúvida do Ney é que horas que vai acabar essa aula. Essa é a dúvida dele. Eu vi que a mulher estava trabalhando. O Ney é o primeiro a dar boa noite. Esperando eu. Tchau. Gente, excelente noite aí para todos. Obrigado pela companhia. Um abraço. E até a próxima aula. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite a todos.